O que precisa acontecer para um cliente pagar 30 mil reais pelos seus serviços e ainda achar muito barato? É justamente isso que eu vou te revelar agora neste vídeo. A maioria dos prestadores de serviços digitais, eu falo os donos de agências, consultores, assessorias, cometem um erro tão comum, porém fatal na hora de apresentar a tua solução, teu serviço, que faz com que o cliente não veja valor suficiente. E é justamente como mudar esta percepção que você vai aprender hoje neste vídeo. E se você não me conhece, eu sou o Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas e fundador da Thunder Lab, que é um programa de acompanhamento que já ajudou dezenas de donos de agências, mentores, consultores a aumentar suas vendas, o ticket médio e a recorrência gastando menos. Se você quiser a minha ajuda para acrescentar 108 mil reais a cada 3 a 9 clientes aí na sua operação, clique no link da descrição e faça a sua aplicação agora mesmo. A maioria dos vendedores, das agências, dos consultores, na hora de apresentar sua solução, seu serviço, comete o erro de querer explicar, falar demais sobre o produto, sobre os entregáveis. É justamente isso que impede você de conseguir aumentar absurdamente a sua taxa de conversão e, principalmente, você conseguir aumentar o teu ticket. Presta atenção numa coisa aqui, vem cá. Aqui nós temos a matriz de valor, beleza? Como assim matriz de valor? Essa linha aqui de baixo representa o tempo e essa linha de baixo representa a consciência, né? Então aqui o tempo a gente pode chamar de pitch, etapas, vamos lá, jornada. Vamos colocar jornada aqui, jornada. E aqui em cima, bem aqui, ó, nesse ponto específico aqui, está o momento em que o cliente ele fecha um contrato com você. O que tem que acontecer? E o cliente ele sai daqui. O que tem acontecido na jornada dele? Ele aumentar o nível de consciência dele para que ele consiga pagar o que você quer cobrar. Se você cobra 30 mil reais pela tua consultoria, teu serviço de agência de marketing, presta atenção numa coisa aqui. Foi depois que eu entendi isso que eu comecei a fechar com facilidade contratos de 15 a 60 mil reais com pagamento em chamada, reunião com empresários que nunca tinham ouvido falar de mim, que quando entenderam o real valor da minha entrega, pagam 15, 30, 36, 48, 60 mil reais num contrato comigo de 3, 6 meses, sem chorar, achando barato. Qual que é a ideia aqui? Vamos entender a jornada. Essa aqui é a jornada do cliente. Quanto mais alto está, maior o nível de consciência dele. Beleza? Aqui é um nível de consciência. Nível de consciência, você pode também dizer percepção de valor. Deixa eu apagar isso aqui. Nível de consciência ou percepção de valor. Entende? Aqui, mesma coisa. Para que o cliente ele pague 30 mil reais pelo teu serviço, você tem que, durante a jornada, elevar a percepção de valor dele. E existem vários aceleradores para isso. O acelerador que eu vou conversar aqui com você, que eu mais utilizo, é o pitch de vendas. Então, durante o pitch de vendas, reunião de vendas, você precisa mostrar para o seu cliente o seguinte, que esse aqui em vermelho é o preço do teu serviço. Beleza? Tá aqui, ó. E aqui de amarelo, nós temos o valor do seu serviço. Para que você consiga fazer com que ele pague 30 mil reais para você e ainda ache barato, você precisa elevar a percepção de valor de modo que ele visualize e entenda que o preço em comparação ao valor, que é o que ele vai levar, preço é o que ele paga, valor é o que ele leva. O que ele vai levar a contratar é muito maior do que o preço. E você faz isso numa reunião de vendas, empilhando blocos, argumentos de persuasão. E quais são os objetivos desses argumentos de persuasão? Apenas 2. E quando você faz essas duas coisas acontecer, você consegue fazer com que ele pague o valor que você quer, aumentando a percepção de valor. Fazer com que ele pague o preço que você quer, aumentando a percepção de valor. Para isso, você precisa fazer com que ele entenda duas coisas. Primeiro, o retorno. O retorno que ele terá com o teu serviço, com a tua solução, é muito maior
que o preço. E o segundo é o dinheiro que ele pode deixar, o que ele vai deixar de ganhar é maior que o preço. Você tem que focar nessas duas coisas aqui. Pô. Essas são as únicas duas coisas que você tem que focar. Toda a construção da sua argumentação, toda a construção das suas perguntas na hora de investigação, na hora de você empilhar os argumentos e apresentar a sua solução para o teu cliente, tem que estar focado em mostrar para ele que o retorno que ele vai ter é maior do que o preço que ele vai pagar e que o dinheiro que ele vai deixar de ganhar caso não te contrate é muito maior também do que o preço que ele vai. Então, se ele não fechar com você, ele vai estar pagando mais, gastando mais do que se ele fechar. Então, a solução mais inteligente é ele fechar e pagar os 30 mil, os 15 mil, 60 mil para você, porque se ele não fizer isso, ele vai estar deixando de ganhar ou perdendo muito mais do que isso. Entendendo este conceito, repense suas reuniões de vendas. Você busca deixar claro para o cliente essas duas premissas? E como você faz para deixar claro isso para ele? Não é falando do que você entrega, quantos encontros são, quais são os serviços que você faz, não. É fazendo com que ele quantifique e expresse, através das perguntas certas, qual que é o valor que ele vai estar deixando de ganhar, ou quanto tempo ele está deixando de ganhar uma quantia por ter ainda o problema, ou não ter a solução que você oferece, e resolvendo as dores que ele tem, através da sua solução, da sua consultoria, do seu serviço, qual que é o potencial de ganho, quanto a mais ele pode ganhar se resolver os desafios que ele tem com a sua ajuda. É nisso que você tem que se preocupar. É quantificar, expressar, deixar isso visualmente claro, ou melhor, materializar isso aí. Como você materializa? Obviamente você não vai ter como entregar isso para ele, mas você vai conseguir fazer com que ele expresse isso. Imagine, visualize, entenda e ele mesmo confesse isso para você. Através de perguntas certas, através da estrutura do pitch. Abertura, investigação, adequação e compromisso são as 4 etapas de uma boa reunião de vendas eficiente que eu já ensinei aqui no canal. Você conseguindo fazer ele entender que o dinheiro e o retorno é muito maior, fica barato 30 mil, 40 mil, 60 mil que seja. É essa a minha preocupação sempre que eu faço uma reunião de venda. E é por isso que, mesmo com um ticket alto, eu tenho uma ótima taxa de conversão. Porque eu tenho habilidade, e não habilidade de talento, é uma habilidade processual, metodológica, de fazer com que o cliente ele entenda isso. Eu consigo fazer ele entender o real valor da minha solução. Se você se interessa por conteúdos como este, se inscreva no canal. E certamente, este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro. Também clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.